Neste vídeo eu vou fazer uma breve apresentação do artigo que eu acabo de publicar na Revista Brasileira de História da Educação sobre a infância no pensamento do jovem Gilberto Freire. São duas questões a destacar. A primeira delas, o pioneirismo do autor. Já nos anos de 1920, esse interesse em estudar uma sociologia do brinquedo, a sociologia da criança, e contemplando os diversos grupos sociais e raciais. Mais ainda, ele se propunha também não só uma sociologia, mas a escrever uma história da meninice. E pensava nas crianças do interior, da cidade, dos engenhos, tipos regionais, diferente do que ele classificou como uma história tradicional, escrita para a glorificação dos adultos e, dentre eles, os homens, e dentre os homens, os mais importantes, como os políticos e militares. E aí vai aparecer a segunda questão, que é o conservadorismo do autor. Ele não pensa numa história dos de baixos, ele vai considerar que para se compreender o homem seria necessário compreender a mulher e o menino, porque não se pode compreender o senhor sem se compreender o escravo. Então é uma visão naturalizada da ordem social, em que as mulheres, escravos, crianças estão subordinados aos homens senhores. E aí há uma distribuição, inclusive, dos brinquedos para os grupos específicos, brinquedos de meninos, de meninas, de pobres, de ricos. As bonecas, por exemplo, para ele era uma iniciação nos deveres domésticos, e enquanto as meninas brincassem com bonecas, o feminismo não seria uma ameaça. Complexas relações de força, processos sociais e educacionais, que produzem as desigualdades. E isso se simplifica nas interpretações que projetam no material, no brinquedo, a reafirmação das diferenças, ou então o brinquedo determinando comportamentos. Ao escrever sobre a vida social e a escravidão no Brasil, ele entendia que as severas punições seria algo normal e haveria um convívio harmônico entre senhores e escravos. Os meninos do engenho teriam uma meninice mais solta, pois brincavam com os moleques, seus camaradas, e leva-pancadas. E essas representações do passado escravista se misturam com a projeção do seu próprio passado, quando ele lembra de ter tratado o moleque Severino como seu leva-pancadas. Ao escrever sobre as crianças das elites, fica muito marcada essa representação de que as crianças seriam como adultos precoces e tristes. E ele justifica essa afirmação com base em fotografias do passado que trariam meninas e meninos tristes, amadurecidos antes do tempo. Mas seria importante considerar as condições técnicas de produção das fotografias nesse período, no século XIX. As pessoas precisavam de apoios para ficarem paradas, quietas, então por isso também não poderiam sorrir. E também existe a questão social e cultural da produção dessas fotografias de família, o que não permite generalizar que essas roupas, as poses, os semblantes sérios representassem a vida daquelas crianças. É até plausível supor que a formação das crianças das elites exigisse delas um esforço, que resultaria em sobriedade, antecipação de responsabilidades, nesse aprender para fazer parte dos de cima. Assim como também para os de baixo, que na sua condição de subordinação antecipavam o seu ingresso no mundo do trabalho. Mas em ambas as situações encontram-se indícios também da vida infantil, que dão conta de brinquedos e brincadeiras que essas crianças participavam, o que é reconhecido pelo autor até em outros trechos dos seus escritos.
Eu aprofundo essas questões ao longo do artigo, além de fazer uma discussão metodológica sobre a pesquisa do passado, não é? E eu espero que vocês apreciem a leitura do artigo. Obrigado.